Você é formado em pedagogia, tem pós-graduação em psicopedagogia, também em fundamentos cristãos de educação pelo Mackenzie. A Dilian também ela já trabalhou, tem uma vasta experiência aí em escola, já foi professora, já foi coordenadora, tanto do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, do ensino médio, e hoje ela é diretora da Associação de Escolas Cristãs. Vocês atendem mais de 120 escolas cristãs aqui no Brasil. Então tem um currículo vasto, uma vasta experiência. E eu quero então deixar com vocês agora, com a Dilian, vai ser uma palavra inspiradora para todos nós. Amém. Obrigada. Olá, todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês nesse sábado à tarde, friozinho, e vocês terem reservado esse tempo para compartilhar comigo e atender, né, o convite aqui da liderança dos seus filhos na igreja. Isso demonstra um compromisso muito sério de vocês com a criação dos seus filhos. E eu fico muito feliz em encontrar pais comprometidos. Eu fico muito grata pela apresentação. Mas, resumindo, eu sou Dilian, sou de Recife, meu sotaque, algumas gírias vão entregar aqui fácil. De fato, eu sou pedagoga, Mas, resumindo, eu sou professora e sou cristã. Tá bom? Só isso. E como Jesus nos chamou para sermos excelentes em tudo que a gente faz, eu tenho me comprometido a estudar cada vez mais aquilo que eu entendo que Deus me chamou como profissão, né? Então, é assim que a gente vai crescendo, vai aprendendo para exercer melhor a profissão que a gente tem. Na minha área de educação e vocês na área de vocês. Tá bom? Mas muito obrigada pelas palavras tão carinhosas. Gente, obrigada pelo convite para estar com vocês nessa tarde também. E eu queria só dizer que o quanto eu fiquei feliz em ouvir a Kika, porque ela facilitou muito o meu trabalho. Porque algumas das coisas que eu ia compartilhar aqui com vocês, ela já expôs. Eu acho que isso só confirma a nossa compreensão pedagógica e cristã, né, de tudo que está acontecendo na nossa sociedade em relação às questões tecnológicas. E por isso a gente vai poder dedicar mais tempo a uns tópicos que eu considero mais importantes nessa tarde. Minha apresentação eu montei como se fosse assim, um jogo de futebol, para ver se eu conseguia trazer os homens para me acompanhar com mais facilidade. Acho que na reunião de escola vão mais mães do que pais, né? Então, eu falei, o que eu faço para esses homens me acompanharem, para esses pais entenderem o que eu estou falando e facilitar todo esse processo? Aí eu falei, vamos falar de futebol, que talvez ajude. Então, a gente vai usar um pouquinho da terminologia e essa estrutura aí. E o tema da minha palestra é Driblando as ameaças ao desenvolvimento infantil. E, para isso, em se tratando do jogo da vida, a gente precisa, então, também identificar o quê? O nosso adversário, o nosso inimigo. E o que seria o nosso adversário, o nosso inimigo em relação à criação de filhos? Traga aí à sua memória o que é o seu maior desafio. O que seria o seu adversário na criação do seu filho, da sua filha ou de mais crianças que você tenha? Em geral, o inimigo é tudo aquilo que faz mal ao desenvolvimento saudável e natural da criança. Então, a criança, ela tem um desenvolvimento natural, biológico. Então, tudo aquilo que acelera esse processo, sabe quando a gente usa aquela expressão amadureceu no carbureto? Não tem isso, né? Faz isso com frutas. Muitas vezes a gente acelera esse processo nas crianças. Então, esse processo acelerado faz a criança pular etapas.
Isso não é bom. Parece bom, mas não é. Ou ela está até indo no ritmo natural das coisas, mas não está de uma maneira saudável, porque ela está exposta a questões, a situações que danificam esse crescimento natural. Sabe? Deixam marcas, deixam sequelas. Então, a gente nem é saudável acelerar o processo e nem oferecer oportunidades que não sejam saudáveis a isso. Nesse processo todo, a gente tem as ameaças. E eu fui buscar o que seria o conceito de ameaça. Ameaça é uma sinalização de algo ruim ou violento. Não é o fato em si. Não é a concretização. Sabe? Eu vou bater em você. Pá, bati. A batida não é a ameaça. A ameaça vem antes do fato acontecer. Certo? Geralmente, a ameaça é de algo ruim ou violento. Tá? Porque quando a gente recebe assim uma ameaça, olha, eu vou lhe dar um chocolate. Muito me interessa. Né? Mas não, geralmente a ameaça está nessas questões, nocivas ou ruins. Tendo em mente esses conceitos, essas definições, vamos então ver quais são os desenvolvimentos, as ameaças que a gente tem ao desenvolvimento infantil. E eu vou passar rapidinho por esses pontos. Tá? Desenvolvimento físico. A Unesco, ela tem algumas orientações feitas com a ONU que são universais para garantir um desenvolvimento saudável e natural para as crianças. Porém, abrindo parênteses, como a gente sabe que há uma ideologia não muito cristã, Unesco, ONU, os tópicos do desenvolvimento são bons, mas a prática, que eles mesmos orientam, são ruins. Tá? Nem sempre são a contento. Fecha parêntese. Mas, de modo geral, eles orientam esse desenvolvimento saudável. E dentro da questão do desenvolvimento físico, eu vou destacar, tem vários fatores, mas eu vou destacar apenas um. E tem muito a ver com o que a Kika colocou, a questão do uso excessivo da tecnologia. Irmãos, cuidado com o tempo de exposição dos seus filhos com aparelhos tecnológicos. Por tudo que a Kika já mencionou. Mas também porque não é saudável que o seu filho passe tanto tempo sentado. É bom para a mãe e para o pai. Opa! Está ali. Mas é melhor para o seu filho que ele esteja pulando, suando, derrubando coisas. E quanto mais novo, mais saudável isso é. Eu tenho uma prima que é fisioterapeuta e o filho dela queria já começar a andar sem engatinhar. E ela disse, não, eu vou forçar você a engatinhar. Porque a criança que passa pela etapa de engatinhar, tem mais coordenação e equilíbrio corporal depois. Não é curioso? Mas a criança, ela já quer, ela não quer engatinhar, ela já vai se apoiando, né, para querer andar. Não queimemos etapa. E não vamos ter essa precaução de, eu prefiro ele quietinho, sentado, sem quebrar nada, sem se machucar, do que exposto a quebrar, derrubar alguma coisa, cair, fazer um galo na testa. Faz parte, gente. A gente tem cuidado, a gente quer evitar. Mas uma vez que aconteça, o gelinho resolve. O verso da colher, quem nunca, né? Aquele verso da colher aqui para baixar o galo. Faz parte. O uso exacerbado, né? Dos aparelhos tecnológicos, de videogame, de celular, dos aplicativos, tem gerado alguns problemas, que o slide a gente vai só citar aqui. Obesidade infantil, altíssima. Porque ele está sentado, não gasta energia.
E o consumo de alimentos industrializados também está muito maior, porque é mais fácil para todo mundo, compra pronto, micro-ondas, enfim. Consequência, alergias. As crianças não se expõem a pegar no chão, na boca, a gente está sempre ali cuidando, tal. As crianças hoje são muito mais alérgicas do que a geração passada. Com tanto recurso, com tanto cuidado, com tanto produto desinfetante, antibacteriano, e elas estão adoecendo muito mais. O ar é poluído, o chão é poluído e elas adoecem muito mais. Quanto mais a gente protege, mais doentes as crianças ficam. Problemas visuais, articulações. Eu não vou perguntar, mas quantos aqui já viram ou conhecem ou tiveram seus filhos pequenos com tendinite, problema de mão? O fato de segurar o aparelho é nocivo. E aí você tem problemas de pescoço. Gente, esse problema aqui, de ficar do celular, já é tão sério que os ortopedistas estão considerando que haja uma geração que o esqueleto já tenha isso para frente. Não é esquisito isso? Mas é porque já começa tão cedo que meio que vai fazer parte da condição humana. E aí a gente tem alto nível de depressão e problemas emocionais. Qual seria o tempo saudável para o seu filho acessar a internet? A Kika mencionou. Meia hora para os menores. Que isso não seja seguido. Viu um episódio? Tá bom. Amanhã tem mais. O mundo não vai se acabar. Preserve. Não deixe que ameaças, quer dizer, que são coisas que só existem, se tornem reais. Um real problema na sua família. E sabe o que a consequência dessa ameaça ao desenvolvimento físico? É que há ameaças ao desenvolvimento social. Porque antes as crianças tinham uma realidade de convívio social, que é diferente de hoje. Não adianta a gente ficar de saudosismo. Antes era assim. Era mesmo. Era melhor, era pior. Eu sei. Cada um vai ter o seu conceito do que era melhor e do que é pior. Porém, atualmente, as crianças não têm nem tantos irmãos. A gente tinha primos, convivia todo... Eu tenho 2 irmãos, mas eu tinha muitos primos, éramos 20 e tantos. Hoje não tem. A minha mãe já teve só 2 filhos, a irmã dela 2 filhos. Eu nem filho tive. Minha irmã teve 2. Meu irmão já é mais velho, teve um filho que já não brinca mais. Percebem? Se vocês olharem em volta, vocês vão ver isso também. A convivência. E aí a criança está em casa, já não brinca. Sabe o que acontece? A Kika mencionou isso também. Brigar é bom. E pais, não se metam na briga dos seus filhos. Por favor. Como professora, eu vou dizer para vocês, deixem que a escola resolva. Crianças de 4 e 5 anos vão brincar, vão brigar, vão se desentender. Meia hora depois elas nem lembram e você está com raiva do menino, da mãe, da avó do menino. Faça isso não. Deixe seu filho se relacionar, se desentender, perdoar, crescer. Faz parte. Minha sobrinha chegou para mim e disse... O que foi, Luma? Eu fui buscar ela na escola. Nada. Não, Luma, o que foi que aconteceu que você está chateada? Renan me chamou de feia. Ai, que raiva de Renan. Se eu pego o Renan. E para mim é pior, porque ela está em Recife, eu estou aqui, quando eu estou lá eu quero resolver tudo, sabe? Eu dou banho, eu levo, eu busco, a gente vai para o shopping junto, é tudo comigo, porque eu quero aproveitar. Aí eu falei, quem é Renan? Meu amigo. Falei, se ele é seu amigo, ele lhe chamou de feia hoje, amanhã ele lhe chama de bonita. Não é assim? Ele já lhe chamou de bonita? Já. Digo, então hoje ele lhe achou feia, pronto.
Pode. Um dia a gente está bonitinho, um dia a gente está feio. Satisfiz ela. Ela se contentou com isso. Ela disse, tem dia, ele é bonito? Ele é legal? É. E hoje ele foi legal? Não. Pois é, tem dia que é legal e tem dia que não é. Vamos deixar as crianças conviver em sociedade. E já é pouco. E nas oportunidades que elas têm, vamos deixar que elas aprendam a resolver os seus problemas. A se defenderem. Passando do limite do aceitável, você intervém. De pai para pai. De pai, mãe, para professor. Olha, está acontecendo isso. Já aconteceu uma vez, 2, 3. Aí você vai intervir, mas na esfera correta. Não, pelo amor de Deus, com a outra criança. Tá? Veja só, as crianças de hoje são muito sozinhas. Eu aposto aqui, dinheiro se for o caso, como a maioria, 70% desse auditório dividiu o quarto com o irmão quando era mais jovem. E talvez mais de um irmão. Dividir a televisão. Era uma televisão em casa para tudinho. Quer esse canal, quer aquele. Tinha que ter negociação. E hoje? Brinquedos. Primeiro, a gente recebia muita herança, né? Os famosos repasses. E a gente era muito feliz com esses repasses. Hoje em dia, é o meu celular, a minha televisão, o meu quarto, o meu brinquedo minha LOL, que brinca 2, 3 dias, depois já não quer mais porque já quer a outra. Nada satisfaz. O que é autonomia, pessoal? A maioria das escolas trabalham isso, autonomia. Tem que criar crianças autônomas. Autônomo é alguém que cria suas próprias leis. Correto? Leis trabalhistas. O autônomo ele não está sujeito às leis trabalhistas. Ele está sujeito às leis que ele cria, porque ele é o próprio gestor do seu trabalho. Correto? Quando as escolas estão falando em criar essas crianças autônomas, está dizendo assim, essas crianças elas decidem por si só. Elas se resolvem, elas sabem o que elas querem, elas tomam as decisões. E isso é muito sério. Crianças precisam de limites, precisam de convivência, precisam se expor a situações onde o temperamento e a personalidade que é formada até os 9 anos vão sendo moldadas. Se ninguém diz não para ela, ela continua indo. Se ninguém diz não é assim, aquele conceito vai se fortalecendo na vida dela. Crianças, seu filho, tão crentinho, você traz para a igreja todo domingo. Mas quando ela vê um estojo, uma caneta bonita, verde, ponta fina, ela fica tentada a pegar. E muitos pegam. É pecado, não pode, vai para o inferno de cabeça para baixo. É pecado. Mas pode acontecer na vida de uma criança. Tenho certeza que todos os filhos de vocês já chegaram em casa com um lápis, uma borracha que não era deles. Acontece que a diferença é onde está o pai e a mãe para fazê-lo devolver o que não é dele e dizer, nunca pegue o que não é seu. E eu vou olhar todo dia o estojo do meu filho? Vai. É preciso. Porque senão, você não vai saber que ele pegou algo que não era dele. E você vai perder a oportunidade de moldar o seu filho. E não deixá-lo crescer segundo os desejos do coração dele. Achando que ele pode fazer tudo que ele desejou. Ok? Uma outra ameaça ao desenvolvimento emocional da criança.
Perguntas sem resposta, gente. Criança, você tem que responder aí no seu coração agora. Quem é o seu filho para você? Ele é um adulto em miniatura, como a sociedade tem divulgado atualmente? Ou ele é um adulto em formação? Se ele é um adulto em miniatura, ele tem direito à privacidade, ao meu espaço, à minha casa, ao meu pedaço, ao que eu quero, porque adultos tomam decisões por si só. Criança, não. Se você olhar para a sua criança e entender, minha criança é um adulto em formação. Eu sou um instrumento de Deus. Inclusive, eu acho que representantes de Deus para cuidar de alguém, para moldar alguém, para conduzir esse alguém ao temor do Senhor. Você precisa tirar os carrapichos dessa ovelhinha. Você precisa colocar essa ovelhinha no lugar de pensar. E você precisa moldar essa massa, essa argamassa, para o modelo de um adulto que você acredita ser o ideal. Este é um trabalho de mão de obra físico, mas é também um trabalho de exemplo do dia a dia. Cuidado emocional dos seus filhos. Seus filhos estão buscando essas respostas para as grandes perguntas da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Por isso que ele vai para a internet buscar essas respostas. E você tem essa resposta. Tedd Tripp tem um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança. Quem já leu esse livro? Ah, que bom. Mas poucos. Eu recomendo ao departamento infantil algo assim: tá grávida, vai ter neném, tá aqui o livro, daqui a 3 meses a gente senta para estudar junto. Porque Tedd Tripp, ele diz assim: nós cuidamos de moldar o comportamento da criança, mas não de mudar o coração da criança. Mas o que a Bíblia diz? Do coração procede as fontes da vida. É do coração que saem os desejos. É do coração que saem as vontades boas e ruins. É de dentro de nós. O pecado não entra, o pecado sai, está dentro da gente. A natureza está dentro da gente. Precisamos cuidar do emocional das nossas crianças. Elas precisam ouvir não. E precisam ouvir sim. Porque a consequência desse desajuste emocional, que gera tanta depressão, ansiedade, nunca se teve tanta criança com pânico. Isso não é desesperador? Pensa aí na nossa infância, de um tempo atrás. Quantos amiguinhos a gente tinha? Depressão, pânico. E muitas vezes era uma privação, a gente não tinha acesso a nada, tinha que esperar o Natal para ganhar alguma coisa. Seus filhos precisam ouvir não. E eles vão se sentir amados com o seu não. Esteja presente, ame seus filhos e ajude-os a encontrar essas respostas. Quem eu sou? Ah, meu filho, você é o que você quiser ser. Não, mãe, eu só quero uma ajuda. Ajude seu filho a descobrir quem ele é. Você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor. Você é um menino ou você é uma menina? Dependendo do sexo que ela tem, tá? Não estou dando a opção, não. Estou dizendo que se é Joãozinho, você é um menino Joãozinho. O Senhor planejou que você fosse Joãozinho. E o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Você vai ser feliz sendo Joãozinho. Você é Maria.
Ah, mãe, eu quero ser youtuber, quero ser médica, quero ser veterinária, quero ser modelo. É assim, as crianças de hoje em dia querem tudo. Ok, filha, a mamãe vai ajudar você a encontrar o caminho que o Senhor planejou para você. Muitas vezes os pais planejam, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser dentista, advogado, engenheiro. Vocês já oraram perguntando a Deus, Deus, o Senhor me deu essa criança, e qual é o plano que o Senhor tem para ela? Eu gostaria muito que ele fosse um médico, eu queria tanto ver meu filho de branco atendendo as pessoas. Mas é isso que o Senhor planejou para ela. O melhor lugar do mundo, irmãos, é o centro da vontade de Deus. Para você e para o seu filho. Sonhe, busque a realização dos planos de Deus para ele. E por haver tantas crianças desequilibradas emocionalmente, isso reflete na escola, que é o próximo slide. O desenvolvimento acadêmico cognitivo. Tudo isso traz uma ameaça, sinaliza assim, opa, você vai ter problema se essas coisas estiverem acontecendo. Porque as crianças de hoje em dia, no nosso tempo, a gente tinha 20, 30 crianças na sala. 70% era assim, segue o fluxo, está rendendo. Ok? 30% estava lá, os bagunceiros, os alunos com dificuldade, os que tinham problemas em casa, ou dinheiro de mais ou dinheiro de menos, não levava lanche, estava ali. Mas tinha uma maioria que seguia o fluxo dentro de uma certa normalidade. Ok? Aí, nesse 70% tinha os topíssimos e tinha a média da sala. Hoje é o contrário. Num trabalho acadêmico, pedagógico, numa escola, nós temos 70% de uma sala com alunos indisciplinados, desinteressados, pais que não acompanham, largam o menino na escola e quero nem saber, agora é problema da professora. E quando finalmente esse pai ou essa mãe chega na escola, ele diz, eu não sei o que fazer. E aí eu tenho vontade de dizer assim como coordenadora, se você não sabe que é pai e mãe, imagina eu. Mas só que eu sei o que fazer. Só que eu não sou autoridade de pai e de mãe. Eu sou uma autoridade, a escola é uma autoridade complementar. E os pais precisam dar esta autoridade para a escola. E aqui eu queria abrir parêntese para falar do meu pedaço. Pais, sejam parceiros da escola do seu filho. Não abra um cabo de guerra com a escola do seu filho. Se você está insatisfeito, se você não gosta, se a escola não atende, mude. Mas não deixe lá seu filho num espaço onde até você não respeita as regras nem o funcionamento da escola. Indiretamente, você já ensina o seu filho a ser indisciplinado, a não respeitar as regras. Quando você pega seu filho no carro e o seu filho diz, a professora me botou de castigo. Aí você nem diz, por quê? Você diz, o quê? Aquela bruxa tem nada que botar meu filho de castigo. Amanhã o papai vem aqui saber o que foi que aconteceu. Você desautorizou aquela professora. Pense nisso. E aquela professora passa no mínimo 4 horas por dia influenciando o seu filho. Sendo alguém que vai contribuir para o desenvolvimento acadêmico cognitivo do seu filho. Ame, ore, mande um chocolate para a professora do seu filho. Está chegando o dia dos professores. Mande um bilhetinho e diga, professora, estou orando por você. Porque se eu passo dificuldade com o Joãozinho sozinho em casa, imagino você com 20, 30 dentro de uma sala de aula. Tenha compaixão, irmãos. E não jogue. O seu filho não é um pepino
para você. Então também não jogue esse pepino para os outros. Dê a mão à professora do seu filho. Caminhe com ela pelo bem da sua criança. Amém? Crianças expostas a essas ameaças que eu já mencionei, têm muito atraso e dificuldade para a aprendizagem. Eu sou em 90% dos casos que eu acompanhei de TDAH, de crianças que foram medicadas com Ritalina, foi um diagnóstico errado. Eu tenho vontade de chorar. Porque muitas mães, por necessidade ou por desconhecimento, sabe? Mães que eu digo mães, pais, né? Todo mundo junto. Às vezes, mães sozinhas. E ainda tem um filho que dá muita dificuldade. Era mais fácil. O diagnóstico é TDAH mesmo. Vou aceitar, toma Ritalina. Quando aquela criança precisava ser amada. Precisava de respostas para as perguntas, para o coração dela. Eu consigo dizer de cara para vocês assim, uns 3 casos que passaram na minha vida. E que eu lamento profundamente que eles tenham entrado na Ritalina. Por fim, desenvolvimento espiritual. Ameaças ao desenvolvimento espiritual de uma criança. E a grande ameaça se chama inconsistência. No exemplo, na conduta. Irmãos, eu não quero ser indigesta, mas eu quero ser uma bandeira, sabe, que sinaliza e diz assim, opa, irmão, se de alguma forma isso está servindo para mim, entenda isso como uma bandeira de amor, um sinal de amor, sabe, um toque da graça de Deus, dizendo assim, olha a esperança, vamos dar a volta, vamos converter. O que é converter? É mudar a rota. Ok? Inconsistência é algo que impede e que dificulta o desenvolvimento espiritual de crianças. Inconsistência de quê, Dilean? De testemunho. Nessa igreja, eu frequentei essa igreja há uns 5 anos, desde que eu cheguei em São Paulo. Eu só não estou aqui porque eu amo essa igreja. Eu gosto de tudo que acontece aqui, de como as coisas funcionam. Eu gosto dos pastores, das mensagens. As pessoas que eu conheço são irmãos. Eu passei um problema em 2014, morando sozinha aqui em São Paulo. E essa igreja me amou. Eu tive um nódulo de mama sozinha. Eu chegava na minha casa sozinha, um medo. Que eu demorava a dormir, mas eu não tinha ninguém para conversar. Não queria ligar para minha mãe longe. Até ter um diagnóstico, enfim. E essa igreja me amou. Os irmãos professores do curso da escola bíblica, eu trabalhava com alguns, pastor Oswaldinho, acho que quem é mais antigo deve lembrar, me levou para o hospital com a minha mãe, Débora. Então, eu tenho muito amor por essa casa, por esse pedaço do corpo de Cristo. E eu tive nessa oportunidade de ver a fala, a teoria e a prática. Isso testemunha. Isso reforça. Eu falei, isso é cristianismo. Aconteceu na minha vida. E por estar aqui, eu vou citar alguns exemplos e vocês vão ver se funciona ou não para vocês. Eu acho excelente que as crianças cheguem aqui e tenham o culto direcionado para elas, na linguagem delas. Ok? É muito bom. Tem um poder de efetividade, porque é direcionado para elas. Por outro lado, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta que você responda no seu coração.
Quando que os seus filhos veem vocês de joelhos diante do Senhor? Em que momento isso acontece? Eles estão crescendo 2, 3, 4, 5, 10 anos. Em que momento, nesta vida corrida de São Paulo, da sociedade que nós temos hoje, você consegue sentar com os seus 2, 3, um filho, 5 acho que nem tem, né? Mas enfim, que você consegue sentar com seus filhos e dizer, vamos juntos, em família. Só nós 4. É a melhor coisa que a gente tem para fazer hoje. É aprender do Senhor. Aí nós temos aqui homens valorosos, trabalhadores, que lutam para trazer as coisas para casa. As mulheres também, que estão na batalha do dia a dia. Seus filhos veem isso em vocês. Mas quando que eles veem vocês de joelho diante de Deus? Dizendo, Senhor, nada do que temos é nosso. Senhor, dependemos do Senhor. Do Senhor vem todas as coisas para as nossas vidas. Quando que os seus filhos veem vocês lendo a Bíblia? Vem cá, Joãozinho, Aninha, Laura, senta aqui. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Tem desenho? Não, tem história. Pode ser que seja uma Bíblia com desenho. Ok. E o que é que você entendeu dessa história, Aninha? Ok. Entendeu certo. E você? Eu entendi isso aqui. Mas vamos ajustar? Vamos acertar isso aqui? Aqui faz muito bem. Mas vocês precisam fazer também. Vocês precisam ser essa influência, o exemplo. Seus filhos precisam ver vocês quebrantados e dependentes diante de Deus. Porque senão, é só fala. Mas na prática, na vida, você está mostrando que é no seu braço. E na hora, no futuro, quando o seu filho tiver uma situação de não sei o que fazer, ele não vai se lembrar de que Deus nos socorre. Porque na prática, ele tem que resolver. Percebe? Consistência, teoria e prática. Tracem um plano na família de vocês. Não precisa ser nada mirabolante, nem exagerado. Precisa ser simples, precisa ser funcional. Mas convivam com seus filhos diante de Deus. Ensinem seus filhos a amarem a Jesus como vocês amam. Ao ponto que vocês separam um tempo para aprender de Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus. Ai, meu Deus, o tempo passa demais. Olha, e eu estou dizendo isso porque o pastor Jorge foi a melhor Páscoa que eu já vi na minha vida. Ele chegou no culto de Páscoa, a mesa da ceia posta, e ele falando do memorial de Cristo, tudo. E ele disse assim, sabe por que a gente está aqui fazendo isso? Aí todo mundo, porque é Páscoa. E na Páscoa a gente lembra tudo que aconteceu. Aí ele disse, cadê Letícia? Aí trouxeram Letícia. Eu, como não era daquela igreja, era a igreja da minha irmã, não sabia quem era, mas aí Letícia era uma menininha. Menos de 2 anos. Um pitozinho assim, aquele cabelinho fininho só, sabe, espetadinho assim para cima. Nem aí, veio para o colo do avô, deitou a cabeça assim no avô. E ele disse, Letícia, você não entende ainda, mas um dia você vai entender. Que todo mês, em toda oportunidade, nós estamos aqui diante dessa mesa. Por Jesus e por você, Letícia. E Letícia fazia assim. Sabe? Nem aí. E ele disse, é porque você é pecadora, Letícia. Letícia, você é tão linda. Letícia, você é a alegria do vovô.
E ela pegava na barba dele, nem aí. E ele dizia, mas você é pecadora. E você precisa de Jesus. E o vovô está aqui, em toda oportunidade que tem, buscando graça de Deus para se manter firme. Porque você precisa aprender que Jesus é o Salvador para o seu pecado. E para você desfrutar de uma vida eterna com Deus. Entenderam, irmãos? Você olha para os seus filhos, para os seus bebês, e vocês esquecem. E é fácil de esquecer, eu entendo. Mas de tudo que vocês estão batalhando na vida, para dar para os seus filhos, e que é tudo tão importante e necessário, batalhem, sem perder o foco de que seu filho é pecador, e que precisa de Jesus. Amém? Irmãos, tudo isso está amarrado por um problema muito sério, chamado filosofia, mentalidade, ideologia. E aqui eu vou ser meio assim, um pouquinho terrorista, até porque eu estourei meu tempo também. Mas olha, vamos aqui entender essa primeira frase. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas dos seus pais e suas ligações com o passado, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Sabe quem disse essa frase? Alguma sugestão? Pode falar, pode falar? Vou dizer, Hitler. Só que eu, lendo a Bíblia, pensando sobre isso, eu falei, caramba, não foi Hitler quem inventou isso, não. Nabucodonosor pegou as crianças, os jovens de Israel e disse, muda nome, muda roupa, muda a comida que eles comem, porque eles têm que se reprogramar. Deixa eles conviverem em outro ambiente, porque a gente fragiliza essa bagagem que eles estão trazendo. Muda. E aí, 4 jovens foram resistentes a isso. Imagina a bagagem que eles tinham dentro deles. O conhecimento de Deus para dizer, não, isso não. O meu Deus vai me livrar disso. Daniel 1:8. E depois Daniel 1:11, ele diz assim, ele faz uma proposta. Olha, me dá outra comida, mas sem ser essa comida contaminada. E você vai ver se a gente não vai ficar mais forte. Porque Deus vai nos sustentar. Porque Deus vai nos livrar. Olha o conhecimento de Deus que aqueles jovens tinham. Mesmo diante da dificuldade. O outro texto diz o seguinte. A filosofia da sala de aula de hoje será a política de amanhã. Irmãos, cuidado com a escola que os seus filhos estão. Eu sou de escola. E eu sei que vocês procuram a melhor escola que caiba no bolso, na logística, de levar, buscar, horários, tudo. Mas que também você valoriza o que ela oferece. Não encham os seus olhos com as coisas da aparência da escola. Por favor, solicitem o PPP. Já ouviram falar em PPP? Se chama Projeto Político Pedagógico. É um documento que toda escola tem. E nesse documento está escrito qual é o tipo de criança, de cidadão que a gente vai lançar na sociedade. Com que valores? E de repente você pode descobrir que aquela escola não tem nada a ver com o seu projeto para o seu filho. Conheçam o PPP, época de matrícula. E sabe quem disse isso? Paulo Freire. Não é coisa de crente não, viu? Paulo Freire, ele disse assim, não existe educação neutra.
Todo o processo educacional é carregado de ideologia e, consequentemente, político. Essa primeira frase é de Abraham Lincoln, tá? Que está aqui, a filosofia da sala de aula. A outra é de Paulo Freire, que eu citei agora. E o Felipe Fontes, ele diz: educação tem tudo a ver com religião, com cosmovisão. Irmãos, eu tenho que pedir perdão pelo meu atraso. Mas aí eu peço que você, por favor, pule os próximos slides, para que eu possa fechar aqui com... A gente pode falar sobre essas questões depois aqui, num grupinho, quem tiver curiosidade de saber. Mas como vencer isso, Dilean? Como dar conta disso? E aí vem os termos que eu falei que os homens vão entender rapidinho. Nessa minha conclusão, vocês vão entender. Olha, esquemas, estratégias, táticas para você vencer essas ameaças no jogo da vida, que tanto trazem assim temor na criação dos seus filhos. Primeiro, jogo compacto. O que é um jogo compacto? É quando o time bate bola. Ó, eu fui buscar ajuda, hein, para falar essas coisas. É quando o time vai batendo bola em passes curtos, porque tem menos chance de errar, tá? E assim eles vão atacando. E como o passe é curto, o inimigo, o adversário, não tem mais dificuldade de tomar a bola, porque é pá, 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 vai batendo. Pais unidos. É você e sua esposa. Se você é sozinho, você com Jesus. Tá? Faça um jogo compacto de marcação com o seu filho. Trabalhe em prol do bem dele. Não é para agradar a sociedade, para agradar lá e lá. Não. Você tem que proteger seu filho. Fazer cobertura. Fazer cobertura no futebol é quando tem um jogador e ele sai para o ataque, mas de repente vem um contra-ataque e alguém tem que cobrir a retaguarda, alguém toma a posição dele, correto? Irmãos, é a hora de fazer a cobertura, é fazer a oração. Senhor, eu não dou conta de tudo. Vem aqui. Orem pelos seus filhos diariamente. Orem com eles. Oração rápida, simples, mas apresente a Deus as suas necessidades. Não queira resolver sozinho, porque você não dá conta sozinho. Você não está em todas as posições. Mas o Senhor está. E você precisa trazê-lo para jogar com você. Defesa em bloco é encurtar os espaços, irmãos. O mundo diz, dê espaço para a sua criança. Dê espaço para o seu adolescente. Mas eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo, marcação cerrada. Se na geração da gente era importante ter pai e mãe perto, hoje está pior ainda. Por conta dessas ideologias. Quando a gente ia para a escola, o professor estava nem tchum para a gente. Ele chegava lá, dava conteúdo e ia embora. E era conteúdo mesmo, porque não tinha essa questão de refletir, de aprendizagem significativa, de contextualizar. São todos termos pedagógicos que você, pai e mãe, não sabe. Mas o seu professor sabe como, eu sei como entrar na cabeça dos seus filhos. A gente aprende técnicas para isso. Para influenciá-lo. Tem outro detalhe, os seus filhos agora seguem os professores no Instagram, no Facebook. Ah, meu professor, que eu gosto tanto, ele é radical, ele vai de bang jump, pula de bang jump. Oh, ele enche a cara. Oh, ele se separou da mulher, já está com outra. Ok? Isso é influência. Esteja atento, esteja amparando o seu filho para dizer, opa, ele é legal, ele é uma boa pessoa, mas esse comportamento, você precisa estar ali para parar os baobazinhos que estão nascendo no coração e na mente do seu filho. Posse de bola, autoridade. Seja firme. Tome seu lugar. A bola do jogo é sua. O filho é seu. Se ganhar e der tudo certo,
Deus abençoe você pelo excelente trabalho que você fez. Se der zebra, quem vai chorar é você. Se não for, então tome o seu lugar. É meu e acabou. Vai ser do meu jeito. Não tem que seguir as modinhas. O seu jeito. Finalmente, marcar a saída. Quando a jogada começa, você já está atento para impedir o plano do adversário de seguir com a bola. E, finalmente, o contra-ataque. Estejam prontos para tomar a bola do inimigo e a vencer esse jogo. Finalmente, irmãos, trabalhem, se esforcem para ganhar os seus filhos. Para quê? Para que você quer ganhar os seus filhos? É muito comum a gente ouvir aquela frase assim: eu não estou criando os meus filhos para mim, eu estou criando meus filhos para o mundo. Aí nós, crentes, dizemos: não, eu crio os meus filhos para Deus. Não é assim que a gente fala? Não, os meus filhos eu estou criando para Deus. Aí Deus diz: seu filho vai ser missionário. Vai não, Senhor, ele vai ser engenheiro. Não, Senhor, isso é para o filho de fulana. Irmãos, onde estão os seus olhos? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E o Senhor nos chamou para termos os nossos olhos na eternidade. Diga isso, na eternidade. Eu estou criando os meus filhos para a eternidade. Para a eternidade com Deus. Para cumprir a vontade de Deus. Para estar alinhado com o centro da vontade de Deus. Porque ali ele vai ser feliz de verdade. E eu tenho aqui algumas sugestões de leitura para vocês entenderem tudo isso. Você educa de acordo com o que você adora. É um livro excelente para você entender esse processo de educação. Quem controla a escola governa o mundo. Editora Monergismo. Esse não está lá, mas se chama Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Tá? Vai estar tudo aqui, vocês podem vir, tirar foto, conversar. E esse livro aqui eu trouxe para meio que assustar vocês. Para vocês entenderem o que é uma guerra de ideologia que está acontecendo nas escolas. Tá? Então, é um livro comum que qualquer um dos seus filhos na escola pode ser solicitado. E você precisa ler antes. Porque aqui tem uma proposta antibíblica, chocante, na cara. E você nem sabe que seu filho pode estar lendo isso. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Não desistam dessa jornada maravilhosa de ser pai e mãe. Traz desafios, mas é tão lindo você ter o privilégio de estar formando alguém para servir ao Senhor. E para, junto com você, adorar Jesus por toda a eternidade. Então, o foco é esse. Tá bom? Deus abençoe.